Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse é o 10º vídeo da série de desenvolvimento de sistema para um hotel, né? Com a linguagem Java e banco de dados aí MySQL. No vídeo anterior eu mostrei aí como fazer a instalação do conector Java, né? Que permitiu aí fazer a comunicação com o banco de dados e agora também vai permitir a importação das bibliotecas necessárias aí para estar criando a nossa classe. E agora, de fato, né, eu vou começar aí a criar a classe conexão. Essa classe conexão, ela se divide em, primeiro, instanciar os atributos que vão fazer aí a possibilidade de conectar, né, a integração do banco de dados com o sistema. Lembrando que no vídeo anterior eu tentei deixar isso bem claro, né, que quando a gente fala conexão com o banco, tem que ter essa cautela, né? Se realmente é conexão ou se é a integração, porque são coisas separadas. Então agora aqui não. Aqui nós vamos estar fazendo os comandos que permitem a integração do sistema com o banco de dados. Vou estar criando também aí um método que vai estar fazendo a abertura dessa conexão e um método que vai estar fechando essa conexão. Então agora a gente já pode ir aqui direto para o NetBeans, né? Eu vou vir aqui, ó, no meu pacote conexão, new, vou criar agora uma classe Java. Você pode dar aqui qualquer nome, tá? Eu sempre deixo isso bem claro, o nome não interfere em nada, vai aí questão de gosto. Eu vou estar colocando o nome aqui, Connection Factory, né? Ou a nossa a chamada aí fábrica de conexão. Então tá lá, Connection Factory, dou um finish ali, e aqui é onde tudo ocorre, ó. Tudo que tiver dentro dessas chaves aqui faz parte da minha classe, né? Daqui para cima, por exemplo, a importação das bibliotecas, é aqui que eu vou estar fazendo essa importação. Antes de fazer esse vídeo, eu fiquei pensando muito como que eu faria de uma forma para que o vídeo não ficasse muito longo nem cansativo, já que agora entra a parte de programação e é necessário, né, explicar o porquê eu estou fazendo cada comando. Mas aí o que eu decidi fazer é o seguinte, eu só vou fazer comentários nas partes importantes dos códigos. O que não for muito importante eu vou apenas digitar o código e aí quem quiser acompanhar pode ir vendo. Eu aconselho que quem esteja acompanhando o vídeo e não tenha aí um conhecimento na linguagem Java, ou pior ainda, né, não tenha aí um conhecimento na programação orientada a objeto, existe lá o canal do Curso em Vídeo ou qualquer outro, tá? Eu sempre estou falando do Curso em Vídeo aqui porque eu particularmente fiz muito, mas qualquer outro que tenha bom conteúdo está valendo. Lá no Curso em Vídeo especificamente, você tem 2 cursos lá gratuitos do professor Guanabara, um que é o de Java para iniciante e o outro que é o de Java com programação orientada a objeto, que inclusive eu até fiz os dois. E para mim, particularmente, me ajudou muito, né, no conhecimento. Então, quem aí estiver iniciando, muito no comecinho ainda, aconselho a acompanhar lá esses ou qualquer outra a sua escolha, porque toda a parte de programação aqui agora, ela é voltada especificamente para a linguagem Java, claro, e com os paradigmas aí de orientação ao objeto, então tem que ter um certo conhecimento. Aqui no NetBeans, quando você está digitando aí algum comando, o NetBeans ele sempre te ajuda, ele é uma interface aí extremamente intuitiva e ele te ajuda na implementação às vezes de algum recurso, incluindo eles a parte de importação de biblioteca. Mas eu não sei se é um problema local na minha máquina ou assim, não sei explicar o porquê, mas todas as bibliotecas do SQL, a minha máquina ela não dá essa ajuda, né? Então, para evitar esse transtorno, eu tenho que fazer aí a importação da biblioteca realmente digitando o código. Então, eu vou começar aqui já importando as minhas bibliotecas, porque senão eu não vou conseguir fazer lá chamadas dos métodos. Mas deixo claro isso, que o NetBeans ele te ajuda
quando você estiver digitando. Então talvez aí na sua máquina, no Windows, não sei se faz diferença ou não, mas talvez aí você não precisaria fazer esses comandos de importação, tá? A IDE ela já faz isso por você, mas no meu caso aqui eu tenho que fazer na mão. Então para eu fazer uma importação de biblioteca, é só eu fazer aqui, ó, import java.sql.connection. Eu vou precisar aí dessa biblioteca connection. Também vou precisar de java.sql.drivemanage. Lembrando que sempre, né, para finalizar um comando ou uma instrução aqui em Java, você usa aí o ponto e vírgula, e no caso dos métodos é sempre a abertura e fechamento de chaves, né? Assim como você trabalha aí também com parênteses, toda vez que você abre um, você tem que fechar, né? Isso é base. Mas no caso aqui, ó, lembra aí do ponto e vírgula, que às vezes um sinalzinho desse aí pode acabar não executando corretamente o teu código. Então import java.sql exception. Vou precisar também de import java.sql.preparement statement, import java.sql.resultSet. Pronto. As bibliotecas que eu vou precisar para essa classe aqui são essas. Tem outras bibliotecas também, mas aí são bibliotecas que, como eu falei, né, o NetBeans aqui me ajuda. Eu não sei o porquê na minha máquina essas bibliotecas do SQL, nenhuma delas vem automaticamente. Mas enfim, vamos lá. Bom, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou explicar para vocês antes, para ficar fácil o entendimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora aqui é criar os meus atributos que vão fazer aí referência à minha conexão, que é essa conexão aqui, ó. Eu preciso pegar alguns dados que contém aqui nessa conexão, como por exemplo a URL. Eu preciso pegar esse endereço aqui do drive, ó. Eu preciso pegar o nome de usuário e também preciso pegar a senha. Então, esse tipo de atributo, como eles são valores que já são atribuídos logo no início, né? Não vai haver aí modificação, ninguém pode alterar ele ao longo do código. Esse tipo de atributo se chama de constante, né? Ele é constante. Ele não há variações nele. Então, a primeira parte que eu vou estar fazendo é só criando esses atributos para depois eu criar os meus métodos de abrir conexão e de fechar conexão. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou apenas criar os atributos, tá? Para eu estar criando os meus atributos aí, e aí aqui abro, né, ressalta aí uma informação da orientação objeto. Sempre que você trabalha com atributos, o recomendado é que você coloque eles como privado, para que a pessoa só tenha acesso a esses atributos recorrendo aos métodos, né? Eu digo no caso de classes externas. Então só quem tem acesso a esses atributos é a própria classe, que no caso aqui é essa classe Connection Factory, mas todas as outras classes que vão estar importando esses dados ou trabalhando aí com herança, ele não tem acesso diretamente ao atributo. Ele tem que utilizar os métodos para se chegar a esses valores, tá? Isso aí são paradigmas aí da programação orientada a objeto. Então aqui eu começo com private, static, né? Porque são atributos aí estáticos. Final, string, driver. Inclusive, aqui também, ó, sempre quando você está trabalhando aí com atributos, né, normalmente você faz ele sempre em minúsculo. Mas no caso de atributos constantes, aí existe um padrão aí da linguagem que você coloca ele todo maiúsculo. Aí qualquer programador um pouquinho mais experiente que pega esse código aqui,
ao ver esse atributo todo em maiúsculo, ele já interpreta que isso aqui é uma constante, né? Não tem aí mudanças. Eu vou dar aqui um ponto e vírgula, eu não vou atribuir o valor ainda, eu estou só criando os atributos primeiro. Então, private, static, final, string, URL, private, static, eu botei o string errado aqui, static, final, string, vou colocar user e private, static, final, string, pass, de password, né? Lembrando, novamente, que o nome dos seus atributos aqui, você pode dar o nome que você quiser, tá? Você pode seguir aqui esse padrão, ou você pode estar dando aí o nome que você queira, tanto faz. Não faz diferença nenhuma, desde que você siga, depois aí você se recorde qual é o nome que você deu para eles. Enfim, vamos lá. Meus atributos estão criados. Eu só preciso passar os valores para eles agora. E esses valores, eu vou pegar ele aqui da minha conexão. Então, o primeiro que eu vou estar pegando aqui é o do pacote Drive. Se eu clicar aqui com o botão direito na minha conexão, vir em propriedades, aqui eu tenho aqui, ó, Drive Class. Esse é um endereço que eu preciso pegar aqui, ó, que ele é aquele pacotezinho, né, que a gente baixou lá do MySQL, o conector. Então esse aqui é o endereço dele. Vou fechar aqui, vou vir dentro aqui de Drive e vou jogar ele aqui dentro. Ó. Lembrando que sempre quando você está trabalhando aí com string, né, tem que ser aqui, ó, aspas duplas para abrir e fechar o conteúdo que está aqui dentro. A mesma coisa eu vou fazer para o URL, propriedades. Aí o URL está aqui, ó, database URL. Você clica aqui nos 3 pontinhos, você vai copiar todo esse código aqui, ó. Vem aqui dentro, joga ele. O nome de usuário, eu tenho 2 usuários. Eu tenho o usuário root, que ele tem uma senha. Esse usuário eu uso ele para quando eu estou fazendo aí o banco de dados, que eu, logicamente, né, eu não estou compartilhando aí para que qualquer pessoa veja a senha. E eu tenho o usuário root 2, que é um usuário só para os testes que eu faço, que ele não tem senha nenhuma. Então é só você deixar aqui vago, né? Sem nada dentro. Então aqui pronto, meus atributos estão prontos, já estão com as referências necessárias para a conexão do banco de dados. Esses atributos vão ser usados na hora que eu criar o meu método de conexão agora, né? O que vai estar fazendo aí a abertura de conexão do banco de dados. Quando eu for fazer a conexão do banco de dados online, que é esse aqui, lembrando que ele é local. Quando eu for fazer o online, esse drive aqui nunca muda, porque ele é uma referência do que está no teu projeto, né? É o conector que a gente está usando no nosso projeto. Mas aí você vai estar fazendo a alteração desses 3 aqui, ó. Você vai estar pegando a URL referente ao servidor que está hospedado no teu banco de dados. E claro, se lá você der um nome diferente, né, de root, você vai estar inserindo aqui, assim também como a senha. Então você só faz depois a mudança desses dados aqui. E aí o restante, toda a parte aqui de conexão do teu banco, você não muda mais nada. Você só vai estar fazendo essas 3 alterações aí no futuro. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou parando ele por aqui e volto depois aí já com a criação do primeiro método, que vai ser um método de abertura de conexão com o banco de dados.